Olá, meus amigos, minhas amigas de Ecologia Microbiana. Conforme nós combinamos, nós vamos hoje aqui no laboratório de Hidrologia, Microbiologia e Parasitologia do Departamento de Sistemática e Ecologia passar para vocês algumas informações da nossa aula de biossegurança e substâncias químicas, físicas, né? Análise, melhor falando, físicas, químicas e microbiológicas. Na realidade, vai ser uma coisa bem rápida e depois eu passo para vocês alguns materiais, como eu já falei, para complementar o que eu vou falar aqui hoje para vocês. Então é uma coisa bem rápida. E após o que eu falar, você vai assistir o vídeo 2, que é com a bióloga Marcilene, falando sobre a parte de microbiologia. Antes de começar a nossa aula, é importante que quando a gente vem trabalhar em laboratório, a gente tenha alguns cuidados básicos, que é o que nós chamamos de biossegurança. Por que isso é importante? Porque isso significa, primeiro, a segurança com o analista, a segurança com os técnicos que estão em volta do analista, a segurança das pessoas que estão no entorno do laboratório e também a segurança da qualidade da análise. Portanto, quando se vem trabalhar em laboratório, é preciso usar alguns equipamentos que nós chamamos de EPIs e alguns equipamentos chamados EPCs, que é equipamentos de proteção individual, o EPI, e equipamentos de proteção coletiva. Na aula sobre análise de microbiologia, a Marcilene vai complementar o que eu estou falando sobre esses equipamentos de proteção individual e coletiva. Primeira coisa que é importante no laboratório é usar o jaleco para se proteger de eventuais respingos de algumas substâncias, já que em laboratório você trabalha com substâncias que podem ser ácidas ou básicas, e tanto uma como a outra podem trazer prejuízo para a sua pele, para os seus olhos. Portanto, é fundamental que vocês usem o jaleco. Além disso, é fundamental outros equipamentos, EPIs, como por exemplo a máscara. Quem vai fazer análise de microbiologia, por exemplo, é fundamental o uso da máscara, porque além de proteger o analista, também protege a amostra que você está analisando, que a Marcilene vai detalhar melhor isso por ocasião da aula dela. Então a máscara ela é obrigatória. Uma outra coisa que é fundamental nas análises é o uso do óculos, tá? Porque quando a gente está manuseando substâncias, pode ocorrer de haver respingos sobre os nossos olhos e o óculos vai exatamente proteger contra isso. Isso são coisas bem básicas. Além de que a luva é fundamental, por quê? Porque você está manuseando substâncias químicas. Então você protege sua pele e também evita de o seu próprio suor ou a sua própria mão, enfim, venha contaminar as vidrarias que você está utilizando ou as próprias substâncias. Então, sempre use esses equipamentos quando estiver fazendo análise. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Uma outra coisa básica, que é a questão do uso das pipetas. Pipetas está aqui, pipetas volumétricas, pipetas que você vai usar essa pipeta de precisão, tá? Onde você tem diferentes volumes, de 5, de 1, de 10. E você nunca, isso é regra básica, jamais venha pipetar com a boca, nem água destilada. Por que nem água destilada? Para você não ter o hábito de, isso é água destilada, e eventualmente você achar que é água destilada e não ser. Portanto, sempre, mas sempre pipete usando um dispositivo. No caso aqui eu tenho um dispositivo chamado pera, que você vai apertando aqui, ele vai sugando a amostra, entendeu? Tem outros dispositivos como esse aqui, que você vai girando isso aqui e ela vai sugando a amostra. Ou então você pode usar pipetas automáticas, como essa aqui, onde você já vem com volume definido, de 1, de 2, e você vai lá, pipeta e joga, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ou outras pipetas automáticas que você pode regular o volume. Mas o que eu queria deixar para vocês neste momento era que jamais use a boca para pipetar. Se algum colega seu, algum técnico, algum professor fizer isso, ele está completamente equivocado de acordo com as regras de biossegurança. Outra coisa, na internet tem muitos manuais. Você pode encontrar manuais de secretarias municipais, do Estado, do Ministério da Saúde, falando sobre biossegurança. Portanto, complemente o que eu estou falando, indo na internet, buscando exatamente essas informações que é básica. Mesmo que você seja da engenharia ambiental, você pode um dia estar fazendo trabalho que esteja no laboratório. Então, essa base que eu estou dando para vocês é fundamental que vocês tenham, até numa pós-graduação, se eventualmente vocês forem por este caminho. Bom, pessoal, o que eu quero falar agora é uma coisa fundamental, que é a interação
do sistema. Lembra que eu venho falando direto isso na nossa aula, de que quando uma matéria orgânica é lançada no rio, as bactérias heterotróficas elas vão decompor aquela matéria. O que vai acontecer? O oxigênio vai diminuir. A população bacteriana vai aumentar, porque tem muito alimento para elas. Então, o alimento não será um limite populacional. Só que ela vai diminuir o oxigênio. Vai acontecer o que mais? Vai aumentar os nutrientes, vai liberar nitrogênio na forma de amônia, na forma de nitrito e na forma de nitrato. Nós já vimos isso. Então, olha só, eu citei aqui 4 fatores, né? Ou 4 parâmetros. Eu falei de oxigênio, eu falei de nitrito, falei de nitrato, falei de amônia. Além da própria bactéria. O pH é outra componente, é um outro parâmetro que pode variar conforme vai acontecendo mais ou menos degradação da matéria orgânica. Então, quanto mais parâmetros você medir, você pode afirmar que aquele teu ecossistema recebeu ou não uma matéria orgânica. Tá claro isso, pessoal? Então, vamos imaginar que se eu chegasse num ambiente para avaliar, e eu quero avaliar vários pontos ao longo de um rio, então eu vou para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 3, para o ponto 4, e vou fazer várias medições. Então eu vou coletar água para medir o pH, vou medir o oxigênio no ambiente, vou coletar água para medir o nitrogênio na forma de nitrato, amônia, nitrito e também fosfato ou fósforo total. Esses elementos me dizem o quê? Me diz que se aquele valor aumentou muito, significa que houve algum processo ou de lançamento de efluentes proveniente de alguma indústria ou a matéria orgânica foi decomposta e através do processo de decomposição bacteriana, esses elementos foram liberados. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu começo a medir o oxigênio, medir o nitrogênio na forma de nitrato, amônia, nitrito, meço também o teor de fósforo, seja na forma de fosfato, fósforo total, eu já vou ter uma ideia de que ali houve alguma interferência. Tá certo? É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Então, recapitulando, eu estou num rio totalmente equilibrado ecologicamente, recebe uma matéria orgânica, aquela matéria orgânica começa a ser decomposta pelas bactérias. O que vai acontecer com a população bacteriana? Vai aumentar. Aumentando a população bacteriana, vai diminuir o oxigênio. Os nutrientes vão começar a ser liberados. Quem gosta de nutrientes? As microalgas da água. Essas microalgas representadas pelo fitoplâncton, vai o quê? Vai começar a aumentar a sua população, que vai provocar um aumento da população do zooplâncton. Se eu tiver condições, eu vou medir o fitoplâncton. Se eu tiver condições, vou medir o zooplâncton. E aí eu tenho toda a característica daquela região. Só que eu não sei se essa matéria orgânica que está lá são folhas, sangue de algum abatedouro, de um animal tipo vaca, boi, ou se é de porco, ou se é, por exemplo, de aves, ou se de repente são fezes através do esgoto doméstico. Então eu tenho um grupo de bactérias chamado coliformes fecais que vai dizer exatamente se aquela matéria orgânica é de origem fecal. Lembrando que o fato de ter coliformes fecais não significa necessariamente que seja esgoto doméstico. Por isso você que é engenheiro ambiental ou que vai ser um grande engenheiro ambiental, é importante que antes de qualquer análise do sistema, conheça o sistema. Ou seja, você vai para um rio, você conheça se aquele rio está vindo de uma cidade, passa por uma cidade, tem indústria, tem abatedouro, que aí facilita a tua interpretação. Por que eu estou falando isso? Porque se tiver um abatedouro ou uma vacaria próxima ao rio, as fezes dos boi também contêm coliformes fecais. E aí você vai dizer que é esgoto doméstico, na verdade não é. Então isso é importante. E como é que a gente mede isso? Existem equipamentos que medem. Por exemplo, o pH, eu posso medir o pH diretamente no ambiente, através desse aparelho aqui, que é um pHômetro portátil. Tá? Então aqui, eu pego esse aparelho, insiro na água, e aqui no visor ele te diz quanto vai ser o pH. Dependendo do ambiente, você já sabe. Por exemplo, estuário, em média, 8,2. Perdão, o mar. No mar é 8,2, 8,5, quase não varia no mar. Já em ambiente estuarino, onde a decomposição é muito maior, o pH tende a baixar para 7 ponto alguma coisa, 7,2, 7,3. Tá ok, pessoal? Então, isso aqui é um dado já que a gente já tem, que é o dado de pH. E aí, a gente tem que medir o teor de oxigênio. A gente tem um equipamento aqui chamado um oxímetro, tá? Eu não vou aqui medir, mas apenas para vocês conhecerem, onde eu tenho aqui um sensor que está aqui protegido,
mas esse sensor sai, tá? Isso aqui sai, vou tirar não porque é duro. O sensor sai, e aqui você coloca na água, e ele te diz aqui quanto tem de oxigênio. Isso é fundamental, medir o oxigênio. E aí você pode trazer para o laboratório amostras. Por exemplo, eu posso medir a condutividade, a turbidez, a turbidez, que a turbidez vai dizer exatamente se aquela água está muito turva ou não. Então, se está tendo muita decomposição, a liberação de ácidos orgânicos, a água pode ficar turva. Eu coloco a minha amostra nesse frasco aqui e venho inserir neste equipamento aqui, chamado de turbidímetro, e ele te diz o valor. Tá? Esse turbidímetro aqui diz o valor de quanto é a turbidez. Existem tabelas dizendo quanto deve ser a turbidez de determinadas águas. Aí, isso é só um geral para vocês terem uma ideia. E eu queria fazer agora uma demonstração para vocês a respeito de nutrientes. A gente aqui no laboratório no LAMP, aqui no DSSCM, da Universidade Federal da Paraíba, a gente mede nesse laboratório, além do grupo dos coliformes fecais, de pH, oxigênio, turbidez, condutividade, a gente mede também alguns nutrientes, como amônia, nitrito, nitrato e fosfato. Isso me dá uma ideia de como está o ambiente, tá certo, pessoal? E como é que a gente mede os nutrientes? Existe toda uma estratégia, todo um protocolo laboratorial, que lamentavelmente eu não vou poder passar isso para vocês, mas já fica o convite. Se vocês tiverem interesse em conhecer melhor isso, ao passar a pandemia, vocês podem procurar o laboratório e pedir alguma orientação, algum esclarecimento, mas eu vou passar para vocês esse material para vocês lerem. Então, o que acontece? Antes de eu ir para o campo, eu faço um teste no meu laboratório com amostras com concentrações conhecidas. É o que a gente chama de curva ou fator. Essas amostras conhecidas eu vou levar para um equipamento chamado espectrofotômetro, que eu vou mostrar para vocês já o que é o espectrofotômetro, se der para mostrar. Aliás, vou mostrar não, eu vou mandar a foto para vocês. E aí, nesse espectrofotômetro ele vai dar um valor. A partir dos valores conhecidos, eu consigo calcular valores desconhecidos através da equação da reta. Mas isso não vou falar aqui, que não é o objetivo da nossa aula. O que eu quero dar da aula de hoje é que vocês tenham em mente essa interação é fundamental. Ou seja, nutriente aumentou porque aumentou a decomposição aumentou porque tem matéria orgânica, a população bacteriana aumentou porque tinha alimento que era matéria orgânica. Essa matéria orgânica é de origem fecal, será que é esgoto doméstico? Aumentou os nutrientes, diminuiu o pH, diminuiu o oxigênio. Essa interação que é legal, beleza? Então aqui eu vou mostrar para vocês 3 amostras vindas, teoricamente, de um ambiente. Quando eu tenho aqui P1, P2 e P3. E no laboratório, através de reação química, eu coloco uma substância chamada reagente de cor, e quanto mais intensidade essa cor, mais teremos aquela substância que eu estou analisando. Por exemplo, se eu estou analisando nitrito, quanto mais colorido ficar, quanto mais intensa for a cor, significa que mais nitrito eu tenho. Nitrato, fosfato, e para cada substância você tem, às vezes, cores diferentes. Então eu vou aqui passar para vocês, eu vou fazer aqui, vou colocar aqui um pouco da reação de cor em cada ponto desse, para a gente ter uma ideia exatamente. Essa aqui é uma pipeta automática, ela já pega 2 ml, ó. Eu venho aqui e coloco na minha substância, na minha amostra, pretensamente vinda do rio, né? Vou pegar o ponto 2, vou jogar aqui no ponto 2, e vou no ponto 3. Desculpa a tremedeira, por isso que eu não faço mais análise. Observem que já houve uma reação, né? Rapidamente aqui, ó. Tá vendo? Ela tá muito forte porque isso foi de propósito. Só para mostrar para vocês o que acontece. De cara, se vocês olharem aqui, ó, isso aqui tá mais claro do que essa. E essa mais clara do que essa. O que é que eu poderia dizer? Que este ponto, ele está menos contaminado do que esse, e esse, por sua vez, menos do que esse. E se eu invertesse a ordem, fosse assim, significa o quê? Que neste ponto houve ou um derramamento de efluente contendo muito nitrogênio, aqui na forma de nitrito, ou está havendo um processo de decomposição e as bactérias estão decompondo e liberando esses nutrientes, e ao decorrer
do rio, aqui ponto 2, ponto 3, ele está melhorando. Se eu tivesse mais amostra, eu ia ver que lá na frente eu teria uma água melhor. Ou não. Então isso, gente, que eu coloquei aqui, é lógico, sabe? Isso é só uma demonstração, é o que acontece com os rios da cidade de João Pessoa. Quando eu passei para vocês aqueles vídeos e vocês olharam, vocês observaram que o que é que acontece ao longo dos nossos rios? Residências não planejadas, invasões, esgoto que cai diretamente do rio, dessas casas, esgoto que estouram nessas galerias e terminam indo para o esgoto, para os rios, pessoas que ligam os esgotos clandestinamente nas galerias pluviais, que é crime, vai cair nos rios. Tá? Além disso, outros problemas ocorrem, tá? Que não tem nada a ver com a disciplina, mas do ponto de vista de interpretação é importante. Você tem o quê? A mata ciliar, que é retirada. Você tem todo um contexto que prejudica, que foi o objetivo de passar para vocês aqueles vídeos, para vocês terem ideia da situação dos rios de João Pessoa. Então você, como engenheiro ambiental, você pode perguntar, e aí, o que é que eu faço para resolver esse problema? Primeiro, veja só, você foi chamado para resolver um problema de uma denúncia de que um rio está sendo degradado e a prefeitura quer contratar vocês, engenheiros ambientais, ou biólogos, enfim, para recuperar esse rio. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar a fonte de contaminação. Você tem que fazer percorrer o rio e tirar a fonte de contaminação. Essa é a primeira coisa, tá? Se descobrir a fonte. Ou então você vai fazer isso que eu fiz aqui no laboratório. Você vai percorrer o rio, fazer uma série de coletas e vai ver, de fato, se o rio já está com poucos metros da nascente, já contaminado, ou essa contaminação vem 1 quilômetro depois, 3 quilômetros depois, enfim. Você tem que fazer todo um diagnóstico daquele rio para que você possa ter uma ideia. Então, veja só, repetindo para encerrar aqui o que eu estou falando para vocês precisam ter uma série de parâmetros e com essa série de parâmetros você tem uma análise do que é o rio. É como se um médico, é como a situação de um médico que pede um exame de sangue, por exemplo. E lá ele quer, olha, para saber o teu colesterol, teu triglicerídeo, tua glicose, e por aí vai. Hemácias, glóbulos brancos. Com isso o médico vai eliminando situações. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai no rio, coleta e vê. Tem coliformes fecais? Não tem coliformes fecais, gente. Mas o rio está com um teor de nitrogênio muito alto. Bom, mas se não tem coliformes fecais, já descarta esgoto doméstico. Ou essa poluição vem de alguma indústria, que a gente não está vendo, porque o fato de você ter uma água desta cor aqui, não significa necessariamente que ela não esteja comprometida. Porque se vocês lembrarem, esse frasco aqui, que hoje é dessa cor, antes de eu botar o reagente, estava dessa cor. Então a água pode estar chegando aos olhos limpa, mas com alto teor de nutriente. O que vai acontecer com esse nutriente alto? Vai promover o bloom do fitoplâncton. As micro-algas vão crescer em termos de população, que vai acontecer aquilo que nós discutimos em sala de aula. Vai favorecer um zooplâncton, que vai acontecer, toda a biota vai ser comprometida, ou seja, a cadeia alimentar vai ser totalmente desequilibrada. E aí você pode ter um problema seríssimo em quê? Na questão social. A pesca vir a cair, por exemplo. Então isso é muito importante, que vocês façam esse tipo. Então não tem coliformes fecais, você já descarta que é esgoto doméstico. E aí você vai medindo nitrato, nitrito, fosfato, amônia. Mas o oxigênio está diminuindo, tá? Mas não é de esgoto doméstico. E aí você descobre que de repente, em vez de ser esgoto doméstico, é sangue que estava vindo de um abatedouro. E sangue é matéria orgânica, de fácil decomposição. As bactérias heterotróficas vão decompor o sangue, vai diminuir o oxigênio, vai liberar nutrientes e vai alterar todo o ecossistema. Meus amigos, minhas amigas, essa é a ideia que vocês têm que ter, tá bom? Na aula seguinte, que vai ser com a bióloga Marcelene, ela vai explicar com mais detalhes como é que se faz a análise de coliformes fecais. Bom, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês têm o meu contato, tem o WhatsApp, tem o meu e-mail, entre em contato. E ainda vou complementar essa aula mandando para vocês exatamente alguns artigos para vocês complementarem. E não deixe de ir na internet e baixar algum manual de biossegurança que é fundamental. Galera, muito obrigado, espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beleza? Tchauzinho.